Vamos lá então. Ex-MBL é contra a cota racial por ser descendente de polonês, né? Vamos ver o que o garotinho tem pra falar aqui. Lucas, você sabia que apenas em 1827 as mulheres brancas tiveram acesso a estudar e só depois de 1888 que as mulheres negras tiveram acesso a estudar? É uma diferença bem grande de lapso de tempo onde as mulheres brancas puderam acessar o ensino e as mulheres negras tiveram seu acesso ao ensino. Então, é um atraso do acesso dessas pessoas nas universidades. Quando a gente fala de cotas raciais, a gente está falando sobre o acesso de pessoas que têm uma dívida histórica muito grande com a gente. E mesmo que você não acredite nisso porque você é branco, para você tudo isso é lacração, é vitimismo, é mimimi, é porque você não precisa dessa cota racial. Porque pra você não é útil, porque você não pensa na necessidade do outro de entrar na universidade, que você provavelmente teve mais possibilidades do que essa pessoa. Então é esse questionamento que eu continuo fazendo. Por que você acha que é racismo cotas raciais, sabendo que as cotas raciais existem exatamente por conta da escravidão no nosso país? As cotas raciais existem exatamente porque os negros foram separados dos brancos anos atrás. Não foi uma coisa que nós decidimos agora. É uma coisa histórica. Se você estudou a história do nosso país, você sabe exatamente isso. Não foi uma coisa criada agora. E você fala que a gente cria as opressões, o hétero contra o gay, sendo que o problema. Exploram. Mas não é a gente que cria essas lutas. Não foi a gente que criou a luta de classe. Ela sempre existiu. O Marx simplesmente teorizou em cima da luta de classe que sempre existiu. Ô, a menina tá porreta mesmo, né, velho? Na moral, a Carolina é porreta. Essa menina é muito boa, velho. Sempre existiu a luta do patrão, do trabalhador, do gay, do hétero, da cis, do trans, do homem, da mulher, porque essa é a divisão da sociedade. E é assim que funcionam suas classes sociais. A população negra, infelizmente, ocupa as camadas mais pobres da sociedade. Sendo assim, você ampliando as cotas sociais, você já atingiria eles. Falar em Não, não atingiria. dívida histórica é algo completamente ridículo. Eu, por exemplo, sou descendente de poloneses. Os poloneses foram perseguidos na Alemanha. Os poloneses não foram perseguidos na Alemanha nazista. Quem foram perseguidos foram os poloneses judeus. Tá? Na Alemanha nazista. Por isso a Alemanha agora tem uma dívida comigo porque os antepassados foram perseguidos? Isso soa ridículo. Não só soa, como é ridículo. Então, esse papo de dívida histórica não importa. O que importa é qual é o problema real das pessoas. O problema real é que tem pessoas que precisam ter mais acesso a uma educação de qualidade. Como a gente faz isso? Tirando do ensino superior, tirando a mamata de professores de esquerda universitários, que muitos têm, inclusive. Mamatas, mamatas. É claro, a gente é mole você pegar, por exemplo, vamos pegar lá um professor de medicina. Um professor de medicina, estudou lá de 6 a 8 anos durante a graduação, fez 2 anos de mestrado, fez 4 anos de pós-doutorado, e aí ele tem que receber quanto? R$ 500? R$ 20. Eu acho que o salário de um cara que gastou no mínimo 14 anos da sua vida estudando deveria ser R$ 20, né? Ganhando salários absurdos. Salários absurdos. Salários absurdos. Fonte. Nas universidades, enquanto esse dinheiro poderia estar sendo revertido pro ensino básico, tirando a mamata dessas pessoas, reinvestindo no ensino básico. Ô Lucas. A Unicamp, sabe a Unicamp, a Universidade de Campinas? Ela tem um acelerador de partículas. Sabe, igual o LHC que tem lá na Suíça? Eles têm. Igual um mesmo acelerador de partículas que tem na China, a Unicamp tem. Sabe para que o acelerador de partículas serve? Ele é fundamental para a criação do sol artificial. O sol artificial, que o da China, o de um governo socialista, já está quase funcionando, por sinal, é capaz de prover energia para cidades inteiras sem 1 grama de qualquer material que seja nocivo à natureza ao indivíduo. Ele é 100% limpo. Ele não tem chance de explosão. E aí, fica só uma pergunta. Uma escola base precisa do mesmo investimento que a Unicamp? Uma escola de base, ela precisa de um acelerador de partículas? Uma escola de base precisa que todos os seus professores sejam doutorados? Uma escola de base precisa de ter um hospital anexado dentro das suas dependências porque ela tem um curso de medicina? Uma escola de base precisa de ter inúmeros
é, galpões, áreas que são destinadas ao estudo de anatomia, a conservação de cadáveres para estudo de anatomia. Uma escola de base precisa disso. Uma escola de base precisa de um laboratório de ponta da área de científico técnico para poder desenvolver pesquisa, para poder desenvolver ciência. Uma escola de base precisa disso. É por isso que uma escola de base tem investimento infinitamente menor do que uma universidade. Não é à toa que uma é chamada de escola e o campus de uma universidade, das universidades federais, são chamados de cidades universitárias. O campus da universidade que eu estudo, ele é maior que o centro da cidade que eu nasci. Mas por quê? São inúmeros cursos, são inúmeros profissionais, são inúmeras áreas de pesquisa, são inúmeros mestrandos e doutorandos que estão fazendo pesquisa de N temas diferentes. E esse boçal não é capaz de perceber que mestrado e doutorado é um trabalho, porque tem um desgaste, tem um gasto por parte do estudante muito grande, porque muitas das vezes a universidade na qual ele passa no mestrado e no doutorado não é na cidade na qual ele nasceu. Mas aí ele pega o mesmo raciocínio burro do escola sem partido e aplica. E também ampliando a política de cotas sociais. É isso que a gente defende. Ninguém. Então você é contra os negros no acesso. Não, muito pelo contrário. A gente quer que todos tenham acesso. E se os negros, infelizmente, estão ocupando as camadas mais pobres da sociedade, eles vão ser impactados por essa política. Isso é óbvio. Por que insistir em uma política que divide, que segrega, que precisa de um tribunal racial que soa, não só soa como semelhante ao nazismo, sendo que você pode fazer uma política. Tribunal racial semelhante ao nazismo. Ô Lucas, você sabe por que tem esses tribunais? E nem é tribunal, é banca. Tá? Porque tribunal, olha, só te explicar uma coisa. Tribunal, para se existir um tribunal, para se existir um julgamento, é na base de crime. Só vai para um tribunal quando a pessoa comete crime. Isso só mostra o quanto você é burro. Só vai para um tribunal pessoas que cometem crimes. Não vai para um tribunal nada disso que está falando. A banca que analisa isso é justamente para evitar fraudes. Você sabia disso? Na universidade que eu estudo, por exemplo, em um ano foram jubilados 8 alunos, eles passaram pelo processo de jubilamento porque fraudaram as cotas. E, por exemplo, a universidade que eu estudo, ela fez um programa onde ela pegou todos os alunos que eram negros, juntou eles, todos os alunos negros do curso, juntou eles para tirar uma foto para fazer divulgação sobre o como a política de cotas é interessante. Num curso de medicina inteiro tinha 3 alunos negros. Isso porque tem cota. Tinha 3 alunos negros. Isso porque tem cota destinada única e exclusivamente a alunos negros. No curso que eu entrei na faculdade, que é entre 200 e em média de 180 a 230 alunos por período, tinha 18 alunos negros. Olha, não era nem num curso, era num instituto inteiro. No Instituto de Ciências Humanas da universidade que eu estudo, tem em média de 18 a 25 negros que entraram pelo programa de cotas. Se com o programa de cotas o ingresso da população negra já é baixa desse jeito, imagina 100. Não é? O cara que fala esse tipo de asneira que você fala é porque você nunca foi parado pela polícia. Não é? Pela cor da sua pele. Igual se você perguntar para qualquer jovem negro, eles vão ter experiências disso para te relatar. Você sabia disso? Tem um caso que ele é muito interessante. Na UFJF uma vez foi ter uma palestra da filha do Prestes. E aí
Depois, durante a palestra, os organizadores foram na padaria comprar o coffee break do pessoal, né? Neste meio tempo, estava tendo uma operação da polícia na porta da universidade, tá? Na porta da universidade. Uma das meninas que estavam organizando a palestra era advogada. Ela estranhou a movimentação da polícia e pediu a ordem de serviço para o sargento em questão, que estava operando ali na porta da universidade. Ele foi e entregou a ordem de serviço para a moça. Você sabe qual que era a ordem de serviço, Lucas? Parar jovens negros de boné. Essa era a ordem de serviço. Não existe racismo no Brasil, né? Se você pegar os dados do Ministério da Justiça, sabe? Eles soltam um relatório que chama Infopen. E ele vai mostrar como que está, em que pé que está o sistema carcerário brasileiro. E sabe o que eu acho mais interessante, Lucas? É que se você pegar e olhar qual é a população carcerária brasileira do ponto de vista étnico, tem presídio que chega a 90% da sua população carcerária sendo negros. O presídio que tem a menor concentração de pessoas negras dentro do seu entorno, ele tem 54. Aí tem um outro que tem 56 e todo o resto é acima de 60%. Alguns chegando a 90% da sua população carcerária sendo de jovens negros, de homens negros. Mas não existe racismo no Brasil, não é? O exército executou um pai de famílias com 80 tiros porque ele não quis parar na blitz. 80 tiros. E aí, não existe racismo no Brasil, né, Lucas? E aí você vem fazer essa boçalidade de comparar uma banca de examinação étnica com um tribunal. Isso só prova que você não sabe qual que é a premissa de um tribunal. Um tribunal é para julgar quem transgride a lei. A universidade, quando tem um aluno que frauda cotas, ela inicia o processo dentro da universidade, que é o processo de júbilo. O aluno fica impedido de prestar qualquer concurso público durante 5 anos e de trabalhar ou ingressar em qualquer instituição pública de ensino por ter fraudado o sistema de cotas. Ela abre o processo administrativo. Ele não é processado criminalmente. Você sabia disso, Lucas? Não vai para um tribunal. Mas você fala disso? Você não fala, porque você não sabe o que você está falando. Que é uma política muito mais abrangente que não divide as pessoas. A verdade é, você tá contribuindo para perpetuar uma divisão. Não é só a questão de a divisão já existia. Em vez de vocês quererem apaziguar essa divisão, não, vocês perpetuam ela, vocês criam mais divisão ainda em cima disso. Como, por exemplo, dividir a sociedade por querer abolir expressões. Esses dias estavam criticando, por exemplo, um hino, alvo mais que a neve, por ter a palavra alvo, então era racista. Então são coisas ridículas que as... Fonte. Ou é só achismo? Você tem fonte do que você está falando ou é só achismo? Você tem esse monte de papel com essa caneta e adora esbravejar meias verdades ou é só achismo mesmo? pessoas inventam e que dividem ainda mais a sociedade e mantêm a militância engajada. Então, você falou que a população negra está em grande maioria nas classes periféricas e é exatamente por conta da nossa história, Lucas. Tipo, você tem descendência de polonês, não é comparado com uma pessoa Vou deixar a Carolina acabar de falar. que é descendente de uma pessoa que vivia na senzala. Você sabe a diferença disso? Tipo, se você morasse na Polônia, teria uma questão de políticas relacionada à materialidade histórica da Polônia. Mas a gente tá falando do Brasil. A gente tá falando do A Carol é muito boa, velho. contexto histórico material do Brasil. Você tá falando da sua ascendência, da onde que você veio, da sua família, só que é totalmente diferente de uma pessoa que veio da escravidão, literalmente. São pessoas que... Só para agregar no argumento da Carolina é o seguinte, tá?
os jovens negros que vocês conhecem hoje, que tem na faixa de 20 a 27 anos, são a terceira geração de negros nascidos após a abolição da escravatura. Terceira ou quarta, se não me falha a memória. Isso para historiografia é nada. Se eu não me engano, foi o Eric Hobsbawm, ele fez um exercício dialético muito interessante que ele pegou e comprimiu a história escrita da humanidade em um ano, como se toda a história da humanidade tivesse acontecido em um ano. Sabe há quanto tempo teria acabado a Segunda Guerra Mundial? Há menos de 15 segundos, se a história da humanidade se passasse em um ano. A escravatura teria acabado há um minuto atrás. É muito tempo. O tempo que se passou desde que a escravidão acabou é muito. Aliás, o Brasil é o único país no mundo que não indenizou seus escravos. Eles foram libertos. Muitos deles foram para as periferias da cidade, que futuramente se originou nas favelas, nos bairros mais carentes. Resultou nisso. Eles foram colocados à margem da sociedade, né? E a outra parte voltou para trabalhar nas fazendas em troca de comida, porque eles não tinham nada. Essa é a história do Brasil. A gente é um país colonizado. A escravidão no Brasil foi uma política de Estado. Vale lembrar também que o Brasil passou por políticas de embranquecimento, tá? Incentivando a imigração de italianos, alemães. A política de embranquecimento do Brasil existiu. E você nega isso tudo alegando a descendência com polonês. Vieram de famílias que foram escravos libertos. Então você está comparando a sua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados. Que há pouco tempo a gente viu pessoas em trabalho análogo à escravidão até os dias atuais. Então tu quer comparar a tua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados. Você vê como você mesmo não tem consciência racial, você não tem letramento racial nenhum, porque se você estudasse sobre isso, você simplesmente entenderia a diferença de você ter um parente polonês com uma pessoa que tem um parente que foi escravizado. Tem pessoas que até hoje têm mulheres negras que estão sendo escravizadas. São empregadas domésticas e que estão em trabalho análogo à escravidão. A gente viu esses dias uma mulher que foi libertada depois de 60 anos de escravidão. Então, tipo, é isso que eu me questiono. Tu tá falando da tua família, que é polonesa, que não sei o quê, mas essas pessoas têm realmente uma dívida histórica no nosso país. Porque foi o nosso país que escravizou essas pessoas. Foi o nosso país que manteve essas pessoas durante muito tempo trabalhando pras tuas famílias. Porque se você falar, essas pessoas têm a sua descendência, eu tenho a minha descendência, pô, então é isso que a gente tá falando. A sua descendência foi escravizada nesse país quando veio pra cá ou recebeu terras? É isso que eu te pergunto. Ai, ele podia ter dormido sem escutar essa, hein? Quando a tua família veio pra cá, como é que foi? Receberam terras porque os negros, depois da escravidão, não receberam terras. Mas as pessoas que vieram da Europa e outros países receberam. Então é muito fácil tu falar, eu tenho descendência polonesa, enquanto outras pessoas sequer tiveram garantia de terras, enquanto as pessoas que vieram da Europa, né? É isso aí, meu povo. Carolina deu uma aula. Mas é aquele negócio, né, cara? Nunca passou por isso. Nunca na vida passou por isso. Não sabe o que é escravidão. Não sabe o que é trabalho forçado. E aí compara a invasão da Polônia pelos nazistas com as cotas raciais. O propósito das duas coisas são diferentes, apesar a única coisa em comum que se tem entre as duas é que as duas são políticas de Estado. A invasão da Polônia foi uma política do Estado nazista alemão. A lei de cotas é uma política do Estado brasileiro. É a única coisa que elas têm em comum. Porque a lei de cotas é para reparar um problema do tecido social brasileiro. A outra foi por política de guerra. Tem mais. A USP, que é a universidade mais antiga do Brasil, ela foi ter, pela primeira vez,
o seu quadro de aluno sendo majoritariamente alunos de escola pública em 2019. Ela é a primeira universidade do Brasil. Ela é a sexta maior produtora de ciência do mundo. A primeira vez que ela teve seus alunos, em sua maioria oriundos de escola pública, foi em 2019. A USP, quando ela foi fundada no Brasil, as aulas eram dadas em francês. O Lévi-Strauss deu aula no Brasil, se eu não me engano. As aulas dentro da USP eram ministradas em francês. Qual que é a inclusão que se tem nisso? Muito tempo depois se muda isso. Faça um exercício, Lucas. Vá nas universidades brasileiras, entre em todas as salas e conta quantos alunos negros tem. Isso que a gente tem política de cotas, tá? Conta. Vamos ver o resultado, tá? Primeiramente, para encerrar, eu queria mandar um beijo, um abraço para Caroline Sarda, que ela é muito boa, tá? Vou ver se eu lembro de deixar o canal dela linkado aqui embaixo, as redes dela linkadas aqui embaixo, tá bom? Para você que está vendo esse vídeo no YouTube, aqui na tela tem a bolinha, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amiguinhos, tá bom? E tem outro vídeo aí para você. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Falou!